tarde. Conosco, Dr. Jorge Monteiro de Lima, psicólogo, analista, presidente da UCIP Instituto Olhos da Almaçã, Dr. Manuel Dias Reis, médico, psiquiatra, neuropsiquiatra e também psicodramatista, e Pedro Cáceres, professor do Departamento de Filosofia e Teologia da Universidade Católica e das Faculdades Objetivas. Bom, voltando aqui ao comentário do Murilo Vieira, que é um ouvinte VIP companhia, Murilo Vieira, ele diz aqui o seguinte: sabendo que patologias psicossomáticas não têm cura, apenas é possível amenizar os sintomas, gostaria de saber dos profissionais se eles acreditam que, em alguns casos, possa ter um fator externo ligado diretamente no âmbito espiritual. O que seria esse fator externo aqui que ele fala? Eu não estou compreendendo bem. Seria alguma coisa do tipo um encosto, um espírito, um demônio, um capeta? Bom, por favor aí, doutor Manuel. Bom, olha, eu entendo que primeiro a gente tem que ver, né, assim, essa noção de cura, né, assim, o conceito de cura, porque o leigo, de uma maneira geral, entende que cura significa a ausência total de qualquer coisa, né, assim, de qualquer sintoma. Né, assim, se a gente for pensar nisso, né, são pouquíssimas doenças que você vai ficar com ausência total, né, assim, de sintomas. Né, assim. Na maioria das doenças, o que você provoca é uma melhora dos sintomas, até uma remissão do quadro, como a gente fala. Né, assim, e aí a gente chama isso de cura. Né, assim, então, as doenças psicossomáticas são manifestações físicas dos males mentais. Né? E a maioria dos males mentais você pode, e muito bem, chegar no momento em que você pode falar assim: olha, essa pessoa está ausente de sintomas. Nesse momento tem uma ausência de sintomas. Mesmo porque toda e qualquer doença, ela pode voltar. Né? Assim, você tem gripe uma única vez na vida, né? Assim, você pode ter uma infecção várias vezes durante a vida. Né? Assim, você pode ficar num estado depressivo, não ter a doença, a depressão, mas você pode ficar num estado depressivo várias vezes na vida e mesmo tendo doença, depressão. Você também pode ter pode ter uma remissão total do quadro e com o passar do tempo você novamente tem aqueles sintomas. Lógico que a gente tem doenças que têm uma tendência à cronicidade. Né? Então a gente fala da diabetes, a gente fala da doença hipertensiva, né? Assim, nisso daí tem algumas doenças psiquiátricas, como por exemplo a esquizofrenia, que tem uma tendência natural à cronicidade. Tem outras doenças que elas caminham, elas evoluem, né, assim, para a cronicidade em função do tratamento que é realizado, porque muitas vezes o tratamento é feito de uma forma inadequada. Né? Eu vou te dar um exemplo, assim, a gente prescreve desses medicamentos psiquiátricos, a primeira coisa que o paciente fala assim: doutor, é tarja preta? Né? Assim, então, não, esse remédio eu vou, se eu tomar ele, né, assim, eu vou ficar dependente dele. Né? Assim, nossa, olha, o pessoal lá de casa fala que eu sou doido porque eu tomo esses remédios de tarja preta. Né? Assim, então, as coisas começam por aí. E aí, o que acontece? A gente passa o remédio para ele não toma do jeito que a gente prescreve. Né? Assim, porque ele acha que se ele tomar uma quantidade menor do que aquela prescrita, vai ser melhor para ele. Né? E aí é onde ele se engana. Né? Assim, que a gente tem que tomar a dosagem medicamentosa adequada para aquela situação. Muitas vezes você prescreve uma quantidade e com o passar do tempo você vê que aquela quantidade é insuficiente para poder melhorar aquele quadro e que você tem que aumentar a dosagem, trocar de medicamentos, não é uma questão de tempo. As doenças psicossomáticas, o maior problema delas é que raramente uma pessoa, por exemplo, que tem bronquite alérgica, para no psiquiatra. Ele não vai no psiquiatra. Né? Assim, então, muitas vezes ele tem uma dermatites atópicas, ele não vai, ele vai no dermatologista. Se por acaso, se por um motivo qualquer, o dermatologista pensar em mandar ele do psiquiatra, ele fala: esse médico é doido.
Ele nunca mais volta no desator. Perdeu o paciente. Né? Assim, então, a questão, então, é como é encaminhado esse tratamento, né? Assim, e se realmente a pessoa procura o tratamento adequado, porque não basta em doenças psicossomáticas, por exemplo, uma gastrite, não basta você tomar o omeprazol da vida, né? Assim, e tomar só, ir lá no gastroenterologista, ele descobre lá que tem uma bactéria e trata essa bactéria, mas ele não trata emocionalmente. Então, a doença psicossomática não tem cura porque ela é maltratada. Assim, se ela é bem tratada, eu acredito que a pessoa pode melhorar, inclusive ficar ausente de sintomas. Bom, você está dizendo aí que a psicossomática quase nunca é tratada, né? Porque quase nunca. A verdade é essa. Exatamente. Doutor Jorge. Bom, eu queria só contar uma questão presente na pergunta do Murilo, que é o processo da mistificação das doenças mentais. A pior coisa que existe é mistificar a doença mental. Por quê? Infelizmente, desde a antiguidade, sempre se atribuiu fora do ser humano aquilo que está dentro. Justo. Como é que é, doutor Manuel? Principalmente aquilo que ele não conhece, como a doença mental, antigamente era a doença dos demônios, né? Justo. E até hoje, Léo, a gente vê dezenas de casos. Na OCIP, por semana, eu devo receber uns 10, 15 pacientes com esse tipo de queixa. Porque falaram que eu tô com obsessor, é encosto, fizeram macumba, despacho. Nós estamos em 2006, não estamos em 2007, e isso é extremamente propagado. Eu queria até pedir para os ouvintes a seguinte licença. Gente, por favor, não misturem saúde com espiritualidade. Jesus cura, Deus cura. Mas se você quer matar um paciente, esse é o melhor caminho que você pode fazer. Porque fé foi feita para elevar o caráter do ser humano, para te transformar num ser humano melhor. E o que se faz hoje em dia, aqui em Goiás, em Goiânia, é um absurdo. Eu já vi, tem centenas de relatos de casos de suicídio por causa disso, Léo. Porque você não tem fé. A gente fez uma enquete há uns anos atrás no grupo de apoio dos pacientes. Quais são as piores frases, aquilo que você nunca queria ter ouvido. Uma das principais frases é: se você não tem fé. E é engraçado, porque a gente atende pastor, padre, mãe de santo, espírita. Doença democrática, ela não escolhe credo, ela não escolhe fé. E dá em todas as idades. Mas as pessoas gostam de mistificar, porque foi macumba, não, porque você está com obsessora, porque você está com isso. Então eu quero ver que igreja dessas cura, de verdade. Geralmente não cura, tá? À medida que se mistifica a doença, você afasta o paciente do tratamento correto, você cronifica o processo patológico, e no caso de doença, como por exemplo, transtorno bipolar ou a depressão, você está induzindo indiretamente ao suicídio. Porque você tira da pessoa a possibilidade da visão que ela vai melhorar. A afirmação que o Murilo está fazendo, infelizmente, ela vai por aí. De repente, olha, como é um problema de fé, um problema espiritual, não tem cura. Tá? E isso não é verdade. É uma doença, tem que ser observada como uma doença, geralmente com uma equipe interdisciplinar. E doença mental, as que não tem cura, hoje em dia tem controle, caso de esquizofrenia, transtorno bipolar, né, você controla muito bem. Tanto é que a cada dia que passa está precisando de menos internação. Com o avanço da farmacoterapia, hoje em dia a maior parte dos tratamentos é ambulatorial, à medida que o paciente faz o tratamento correto, com medicação correta, a família ajuda, e junto vem um processo psicoterápico bem feito, um tratamento interdisciplinar, terapia ocupacional. Não é à toa que a saúde mental está sofrendo todos esses avanços. Até com redução dos hospitais, que não está precisando mais do X de internação, como se precisava anteriormente. A farmacoterapia evoluiu muito, principalmente nesses últimos 10 anos. A tal ponto que a gente tem isso como experiência. Eu estou vendo pacientes esquizofrênicos que antigamente ficavam confinados, tem gente que acabando faculdade, estudando, levando a vida praticamente normalmente. Tem que tomar remédio, tem que fazer um controle, talvez a vida inteira, porque são doenças que são muito graves. Mas, poxa, um diabético toma insulina a vida inteira, um cardiopata toma às vezes... E qual é o problema de tomar um medicamento? Pois a gente está falando de uma doença